Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema: quem anda segundo a carne não é convertido. Meus amados irmãos, é muito comum ouvirmos a seguinte expressão no meio evangélico: crente carnal. Algumas pessoas dizem assim: ele se comportou assim porque é crente carnal. Ela procedeu dessa maneira porque é uma crente carnal. Meus amados irmãos, essas pessoas que entendem que existe essa categoria de crente carnal, eles creem que os crentes carnais são crentes de segunda classe, que irão para o céu com poucos galardões. Essas pessoas pensam e creem que existem três tipos, três categorias, três possibilidades narradas na Bíblia. Segundo essas pessoas, existe o homem natural, o homem não convertido, existe o homem crente carnal, existe o crente espiritual. Quando lemos 1 Coríntios 5,17, a Bíblia diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, esse versículo de 1 Coríntios 5,17 enfatiza de uma maneira contundente o que acontece com uma conversão real, com uma conversão verdadeira. Ou seja, ou se está em Cristo, ou não se está em Cristo. Ou, em outras palavras, há somente duas categorias: o homem não convertido, o homem não regenerado pela palavra de Deus, e o homem convertido, aquele que foi regenerado pela palavra de Deus. Quando vamos a Romanos capítulo 8, versículo de 1 até o 9, esse trecho da Bíblia, Paulo faz aqui uma diferença fundamental. Ele fala aqui a diferença entre aqueles que andam segundo a carne, ou seja, os não regenerados pela palavra, e aqueles que andam segundo o Espírito, ou seja, aqueles que são convertidos, que são regenerados pela palavra de Deus. Então, em Romanos capítulo 8, de 1 a 9, não faz uma diferença entre crente carnal e crente espiritual. O Romanos capítulo 8, de 1 a 9, não estabelece a categoria de crente carnal e de crente espiritual. Estabelece duas possibilidades: aqueles que andam segundo a carne, ou seja, os não regenerados pela palavra, o não convertido, e aquele que anda segundo o Espírito, ou seja, os regenerados, os convertidos pela palavra de Deus. E no próprio capítulo 8 de Romanos, se formos olhar o versos 6 e 7, Paulo ainda enfatiza que a inclinação da carne é morte, é inimizade contra Deus, e a inclinação do Espírito é vida e paz. E no versículo mais embaixo, versículo 13 do capítulo 8, Paulo diz claramente: se viverdes segundo a carne, morrereis. Ou seja, quem pensa que tem o título de crente carnal e irá para o céu está enganado. Portanto, não existe crente que anda segundo a carne. Quem anda segundo a carne nunca se converteu, não conhece a regeneração pela palavra de Deus, não conhece a regeneração pelo poder do Espírito Santo. Quem anda segundo a carne, de acordo com Romanos 8,13, vai para o inferno. A Bíblia diz, Paulo enfatiza: se viverdes segundo a carne, morrereis. Então, capítulo 5 de Gálatas, que se formos para o capítulo 5 de Gálatas, e analisarmos o versículo 17 a 24, Paulo ainda destaca somente duas categorias das pessoas, dois tipos de pessoas. Ele diz:
aqueles que produzem as obras da carne, que são os não convertidos, o homem natural, e aqueles que andam, que são guiados segundo o Espírito, ou seja, os convertidos, os regenerados. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, não há possibilidade de dividir os homens em três categorias: em homem natural, não convertido, em crente carnal e crente espiritual. Não existem essas três categorias. Existem somente duas categorias: os não regenerados e os regenerados. Os convertidos e os não convertidos. Mas você pode dizer, não, mas em 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 4, Paulo defende a teologia da carnalidade. Ele defende que pode haver sim crente carnal. Porque Paulo, algumas pessoas dizem aí, no versículo de 1 a 4, ele diz: irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos, como bebês em Cristo. Está vendo? As pessoas dizem, Paulo defende aí que existe essa categoria de crente carnal. Meus amados irmãos, Paulo fala aqui, nós precisamos entender que o foco de Paulo aqui, em Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 4, o foco do apóstolo Paulo aos Coríntios foi de tratar de problemas práticos em uma igreja recente. Uma igreja nova que havia surgido há pouco tempo. Observe-se no capítulo 3, realmente, que Paulo aqui faz uma repreensão lá na frente. Ele repreende os crentes de Corinto, porque estava havendo dentro da igreja de Corinto partidarismo dentro da igreja. Estava havendo na igreja de Corinto divisão entre os irmãos. Estava havendo dentro da igreja de Corinto difamação de um irmão para com o outro. Estava havendo dentro da igreja de Corinto desordem, desorganização na ceia do Senhor. E é importante destacar, é preciso entender o capítulo 3, não perder de vista o capítulo 1. É preciso destacar que no capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo diz que os crentes de Coríntios eram santificados em Cristo Jesus. Eram recipientes da graça de Deus. E enriquecidos com toda a palavra e conhecimento. Ele diz isso no capítulo 1. Então, para entender o capítulo 3 de 1 Coríntios, quando Paulo diz, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, não podemos perder de vista as considerações que Paulo faz dos crentes de Corinto, lá no capítulo de número 1, quando ele diz que eles são santificados em Cristo, são receptáculos, recipientes do Espírito Santo e enriquecidos com toda a palavra e conhecimento. Então, no capítulo 3, os crentes foram repreendidos por Paulo. Por quê? Porque alguns estavam agindo como os não regenerados, em alguma área de suas vidas. Então, isso é bem diferente dizer que Paulo reconhece a existência de uma categoria de crentes denominado crente carnal. Paulo não está reconhecendo isso, nem está defendendo essa tese. Tanto é assim que lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo é um homem inspirado por Deus, ele não se contradiz em suas palavras, não se contradiz. E lá no capítulo 2 do 1 Coríntios, Paulo diz de uma maneira muito clara que os homens são divididos em duas categorias: naturais, ou seja, o homem natural exatamente o homem não convertido, não regenerado, e ele fala do homem espiritual. Então, sobre a categoria de homem natural, no capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo inclui aqueles que não são participantes do Espírito de Deus. O homem natural são aqueles que não são participantes do Espírito de Deus. E na categoria de homem espiritual, Paulo destaca que estes espirituais podem ser bebês no conhecimento. E podem temporariamente, em algum aspecto de seus comportamentos, se comportarem, de uma maneira como os incrédulos, em algum momento da sua vida. Comportamento não quer dizer que eles sejam carnais. Então, em alguns aspectos de seus comportamentos, não se comportarem como espirituais, embora sendo espirituais. Então, o que Paulo expõe é que os espirituais não são
caracterizado pela carnalidade em todas as áreas de sua vida. Essa é a teologia de Paulo. Essa que Paulo está ensinando. Que os crentes espirituais não são caracterizados pela carnalidade em todas as áreas de sua vida. Então os crentes de Corinto, eles eram santificados, como é dito no capítulo 1. Santificados em Cristo, eram recipientes do Espírito Santo, da graça de Deus, enriquecidos com todo conhecimento, com toda a plenitude de conhecimento, com toda a palavra. Mas o que Paulo está dizendo é que mesmo assim, eles eram imperfeitamente santificados, como são todos nós, como são todos os crentes, uns em grau maior e outros em grau menor. Então, esse pensamento aí de Paulo, né, que ele expõe em 1 Coríntios, de 3, de 1 a 4, não vos pude falar como as espirituais, mas como carnais, ele estava ali dizendo que os crentes, naquele instante específico, naquele momento específico, os crentes de Corinto estavam na contramão da fé professada. E que naquele momento específico de carnalidade, digamos assim, de carnalidade, precisavam ser corrigidos esse momento ali. Então, Paulo estava ali, naquele instante, reprovando um fruto específico temporário. Um fruto específico de carnalidade. Paulo não estava ali, não está aqui no capítulo 3, postulando um tipo de subcrente, denominado de crente carnal. Ele não está defendendo essa tese, este postulado. Então, no intuito de levar os crentes de Corinto a uma reflexão, Paulo se dirige a eles como carnais, como crentes espirituais, mas naquele momento específico, naquela situação específica, eles estavam se comportando como os descrentes. Portanto, meus amados irmãos, não existe essa teologia aí dessa carnalidade. Porque ele é crente carnal. Não. Existe crente espiritual, né? Que em algum momento, evidentemente, essa espiritualidade não é perfeita, mas em um momento bem específico, em alguma área específica, pode haver algum deslizes, pode haver algum comportamento. Mas aqueles que andam segundo a carne, esses aí não são convertidos. O crente espiritual não anda segundo a carne. Pode até ter alguns momentos, em alguns aspectos da sua vida, não em todos, mas em alguns aspectos, tem alguns momentos específicos de carnalidade. Porém, ele é espiritual, ele não é crente carnal. Que Deus vos abençoe nesta hora, rica e abundantemente. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém e amém. Muito obrigado.